Celular e as redes sociais. Hoje nossa equipe preparou um vídeo sobre o que está acontecendo às pessoas pelo uso excessivo do celular e das redes sociais. A maioria dos resultados mostraram uma associação estatisticamente significativa do uso do celular e das redes sociais com a ansiedade e também com outras variáveis como depressão e estresse. Vimos a necessidade de falar sobre isso, pois estamos prevendo que aconteça aqui no Brasil o que já está acontecendo em alguns países europeus e nos Estados Unidos, uma redução no uso dos celulares e das redes sociais, como se as pessoas tivessem a necessidade de mostrar que se mandam e não dependem do celular, a fim de evitar com isso depressão, memória fraca ou curta, desinteresse, ansiedade, estresse, entre outros males. Primeiramente, faz-se necessário definir tecnologia, que seria um conjunto de conhecimentos que uma sociedade dispõe sobre ciências e artes industriais, considerando os fenômenos sociais e físicos, assim como a aplicação desses conhecimentos para produzir bens e serviços. É através do smartphone que a maioria das pessoas tem acesso às chamadas redes sociais, que podem ser entendidas como uma estrutura formada por pessoas ou organizações que podem estabelecer vários tipos de relações e compartilhar interesses ou objetivos em comum, sendo possível se construir relacionamentos mais horizontais, portanto menos hierárquicos. Há uma infinidade de redes sociais, mas as que serão consideradas como as principais são estas: o WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Os usuários ficam conectados durante horas, muitas vezes em um aplicativo específico, podendo ser o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram, sendo que estes tentam passar até pouco tempo conectados, mas geralmente ficam horas e horas conectados todos os dias. As redes sociais ajudam a encurtar as distâncias, fazer novas amizades, construir relacionamentos para se expressar com mais liberdade, visibilidade e reconhecimento. Esses são alguns dos benefícios das redes sociais, cujo acesso é facilitado pelo celular em razão de possuir algumas propriedades específicas. Dessa forma, quanto ao uso do smartphone, é inegável que a praticidade e rapidez proporcionado por este tenha trazido muitas facilidades na execução de tarefas simples do cotidiano, o que torna esse aparelho bastante útil e, portanto, indispensável nos dias atuais. A partir disso, percebe-se o grande consumo e domínio desse aparelho na vida de muitos jovens que ainda estão na escola ou na faculdade, o que pode afetar diretamente a rotina de estudos em relação ao desempenho. Ressaltamos que o referido público costuma ficar no quarto, onde passam horas conectados, acarretando um afastamento do convívio social físico e evidenciando, portanto, uma mudança no comportamento e hábito dos mais jovens. Diante desse desejo constante de estar conectado, que favorece a adesão cada vez maior às redes sociais, acarretam também em muitos malefícios. Dessa forma, o uso desenfreado destas tem causado muitos impactos em diversas áreas da vida, em especial nos processos cognitivos, como a atenção e a memória, e nos emocionais, como a ansiedade. Transtornos como a ansiedade podem ser causados pela falta do uso do smartphone devido à bateria baixa, por estar sem sinal ou sem acesso à internet. Esse sintoma evidencia a total dependência do smartphone e pode ser chamado de nomofobia, que refere-se ao medo ou mal-estar por ficar totalmente sem comunicação, sendo que esse transtorno pode gerar outros problemas psicológicos como a ansiedade. Também, o uso excessivo das tecnologias expõe os jovens a um bombardeio de informações que se expressam com uma velocidade muito rápida por meio dos vários aplicativos abertos simultaneamente, causando assim problemas de ansiedade. Além disso, observa-se que a atenção também fica altamente prejudicada, não sendo possível selecionar o que é mais importante ou eliminar as distrações. Portanto, diante desse quadro, é perceptível o quanto os usuários têm se tornado mais distraídos e imediatistas. Esse grande volume de informações, seja de qualquer tipo, como textos, imagens e vídeos recebidos diariamente pelo cérebro, resultará em uma saturação da memória de trabalho, portanto, gerando uma sobrecarga. Por causa disso, não é possível obter uma memória de longo prazo. Sendo assim, a informação não produz conhecimento, pois ela não está sendo processada adequadamente, o que interfere na busca de uma melhor compreensão. Sendo os jovens mais suscetíveis a tal dependência, em especial os estudantes universitários, frisam que a memória de trabalho desses mostram-se mais deficitária e menos confiável, pois apenas precisam saber onde a informação está localizada, o que dificulta a formação da memória de longo prazo e, consequentemente, a recuperação das informações. No contexto acadêmico, também destaca-se que esse comprometimento na memória, causado pelo uso demasiado do smartphone e das redes sociais, pode ocasionar uma alteração da aprendizagem, apresentando repercussões negativas no rendimento, além de afetar a atenção, sendo que o estudante passa a apresentar falhas para realizar uma tarefa como pouca disposição para a prática da mesma.
A nomofobia refere-se a uma sensação de desconforto causada pela impossibilidade de comunicar-se de forma virtual, sendo que as pessoas sentem medo na ausência de um aparelho eletrônico, sendo mais comum o smartphone. Também destaca-se que a nomofobia está diretamente relacionada à ansiedade. O transtorno de dependência do Facebook está associado com a ansiedade. Ele é caracterizado por 6 aspectos típicos dos transtornos de dependência, a saber, a saliência, pensamento voltado ao uso do Facebook, a tolerância, acréscimo no tempo de uso das redes sociais para obtenção do mesmo efeito anterior, modificação do humor, mudança positiva no humor ao usar o Facebook, recaída, retorno ao padrão usual após tentativa de diminuição do uso, abstinência, nervosismo diante do não uso do Face e conflito, adversidades causadas pelo uso intenso do Facebook. A partir disso, observa-se que não houve uma correlação entre o tempo gasto na internet e a ansiedade, porém foi observada uma correlação entre os indícios referentes à necessidade de verificação da internet e ao uso desadaptativo problemático da mesma e a ansiedade. A ansiedade é maior entre os indivíduos com níveis leves ou nenhum de dependência do celular. O Instagram foi apontado como a plataforma mais difícil dos participantes cessarem o uso. Já o tempo gasto nas redes sociais não tem relação com o nível de ansiedade. Também, quanto maior a intensidade do uso do Facebook, maior é o vício e, consequentemente, maior é a ansiedade durante o período de ausência do uso. Algumas atividades realizadas nas redes sociais, como a atualização de status e o compartilhamento de fotos e vídeos contribuem para o aumento do vício no Facebook e para o aumento da ansiedade. Nota-se que o transtorno de dependência do Facebook está relacionado com depressão, estresse e narcisismo. Sobre este aspecto, destaca-se que o referido transtorno pode configurar-se como um grande fator de risco para as pessoas narcisistas, visto que através do uso do Facebook buscam expandir cada vez mais o número de amigos para que assim possam alcançar a popularidade, atenção e a admiração desejadas. A nomofobia apresenta uma correlação com a depressão e o estresse, portanto, destacando que, assim como a ansiedade, a nomofobia também está diretamente relacionada com esses dois aspectos, e também ao rendimento acadêmico, visto que as piores pontuações observadas foram associadas ao pior índice de rendimento acadêmico. Ao passar pela experiência de desintoxicação das redes sociais, os indivíduos também perceberam outras mudanças além da ansiedade, como uma melhora no humor, no rendimento acadêmico e no sono. Amigos, nota-se claramente a influência do mundo virtual no mundo real, principalmente no meio acadêmico, de forma a dificultar a distinção entre o mundo real e virtual, impactando o processo de ensino, aprendizagem, estresse, depressão, ansiedade, entre outros, criando assim um novo estilo de vida. Não sabemos até onde o ser humano vai chegar com a tecnologia, nem se vai dominar ou ser dominado por ela, mas sabemos que cada um tem a opção de ser melhor hoje do que foi ontem, mais próspero e feliz. Portanto, desejamos a vocês tudo de melhor nesta vida. Aproveite fisicamente e espiritualmente ela, não tanto virtualmente. Nos curta, compartilhe e nos siga.